Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, na aula de hoje vamos conhecer um pouco mais o triângulo retângulo. Como já vimos em aulas anteriores, o triângulo é chamado de retângulo por ter um ângulo reto que mede 90 graus e dois ângulos complementares que somados é igual a 180 graus. Bom, nós temos aqui no triângulo retângulo a altura do triângulo. Se traçarmos aqui do vértice A até a hipotenusa, nós temos a altura do triângulo retângulo. Nós temos aqui também o seguinte, nós temos esse lado maior, que a gente chama de hipotenusa. Hipotenusa é o lado maior. E nós temos dois lados menores que são chamados de cateto. Esse é um cateto, aqui é outro cateto. Os catetos, cateto B e cateto C, fazem parte do triângulo retângulo. Bom, então nós temos a hipotenusa, o lado maior, cateto e cateto, os lados menores do triângulo retângulo. E nós temos sempre aqui, olha, a letra, o ângulo A sempre está oposto à hipotenusa, que também chama-se A. Então, sempre o cateto recebe o nome do ângulo aqui no minúsculo. Se aqui é o ângulo B, esse cateto é o B. Se aqui é o ângulo C, esse outro cateto é o cateto C. E o A está sempre voltado para a hipotenusa, que a gente simboliza, representa pela letra A. Bom, nós já vimos que o triângulo retângulo, ele possui algumas relações trigonométricas. E uma delas é o Teorema de Pitágoras, que ficou conhecido como o Teorema de Pitágoras. E esse Teorema de Pitágoras é o seguinte, ele me diz que hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembrando que essa relação só vale para o triângulo retângulo. Ainda sobre o triângulo retângulo, nós temos as razões trigonométricas. As razões trigonométricas são seno, cosseno e tangente. Aí nós temos aqui o seguinte, nós temos a hipotenusa e os catetos. Se o ângulo tiver aqui, se o ângulo notável tiver aqui no lado C, no ângulo C, o cateto adjacente é aquele que está junto do ângulo, que faz o ângulo com a hipotenusa. Então, esse cateto aqui vai ser o cateto adjacente, porque ele faz o ângulo com a hipotenusa. O cateto aqui do outro lado é chamado de cateto oposto. Ele está oposto ao ângulo que é dado. Então, se aqui está o ângulo, esse cateto oposto ao ângulo é chamado de cateto oposto. Esse cateto que faz o ângulo com a hipotenusa é chamado de cateto adjacente. E aqui nós temos as razões trigonométricas. As razões são chamadas de seno, cosseno e tangente. A razão seno é o resultado da medida do cateto oposto sobre a medida da hipotenusa. Então, se aqui, olha, o cateto oposto, seno é o resultado da medida desse cateto pela medida da hipotenusa.
Se o ângulo estiver desse lado, no ângulo B, o cateto oposto vai ser do lado de lá, o cateto B, certo? Então, aqui nós temos a relação seno. Seno é o resultado do cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa. E nós temos o cosseno. Cosseno é o resultado do cateto adjacente. Adjacente é aquele cateto que faz o ângulo junto com a hipotenusa. Olha, nesse caso aqui, o cateto adjacente é o cateto B. Ele faz o ângulo com a hipotenusa. E cosseno é a medida do cateto adjacente sobre a hipotenusa. E tangente? Tangente é o resultado da medida do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, se aqui é o cateto adjacente, então, tangente vai ser a medida do cateto oposto sobre a medida do cateto adjacente. E aí vocês perguntam, mas por que aprender isso? Onde nós vamos utilizar essas razões? Olha, essas razões, elas vão ser utilizadas quando nós queremos calcular, por exemplo, a altura de um prédio, o comprimento de uma escada, a altura de um avião após uma decolagem. Em todos esses casos, nós podemos usar aqui as razões trigonométricas. Lembrando que as razões trigonométricas, elas são estudadas no triângulo retângulo. Existem outros triângulos, diferentes dos triângulos retângulos, que estudaremos a seguir, porém, com outras medidas e com outras regrinhas diferentes das estudadas no triângulo retângulo. Então, como eu já havia dito, as razões trigonométricas, elas são usadas para calcularmos, por exemplo, a altura de um prédio, o comprimento de uma escada, o comprimento de uma rampa, o desnível dessa rampa, o deslocamento horizontal dessa rampa, ou seja, o tamanho, qual deve ser o tamanho dessa rampa para que ela possa ser acessível. Nós podemos também calcular a altura de um avião após determinada distância, né? Após ele ter se deslocado a uma determinada distância. Então, as razões seno, cosseno e tangente, elas vão ser utilizadas para calcularmos medidas do tipo aqui que eu acabei de citar. E a gente vai ver como calcular essas medidas usando os ângulos notáveis. Eu acho que vocês ainda não estão conseguindo entender, vocês só vão conseguir entender após alguns cálculos, alguns exercícios que faremos a seguir. Bom, gente, para entendermos melhor as razões trigonométricas, vamos conhecer aqui os ângulos notáveis. Os ângulos que vamos utilizar com maior número, com mais vezes, são os ângulos notáveis, que são eles os ângulos de 30 graus, 45 e 60 graus. E aqui nós temos esse quadro resumo dos ângulos notáveis. Aqui nós temos seno, cosseno e tangente, dos ângulos de 30, 45 e 60. Como vocês podem ver, essas razões aparecem em uma sequência. Aqui eu tenho um meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Aí, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 1 sobre 2. Aqui é como se eu tivesse raiz de 1. Como raiz de 1 não precisa, porque dá 1, ficou 1 meio. Aí, a tangente nós temos raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3.
Tem até uma musiquinha sobre essas razões aqui. Ela diz mais ou menos assim, olha. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, se você aprender essa musiquinha, você vai memorizar isso aqui rápido e fácil. De forma bem simples e fácil. Olha só. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, está aqui os ângulos notáveis e para memorizar não é tão complexo assim. Então, aqui eu tenho, olha, o ângulo de 30 graus, ele tem seno de 1/2, cosseno, raiz de 3 sobre 2 e tangente, raiz de 3 sobre 3. O ângulo de 45 graus, eu tenho seno de raiz de 2 sobre 2, cosseno raiz de 2 sobre 2 e tangente 1. Aí, eu tenho aqui, olha, 60 graus, seno raiz de 3 sobre 2, cosseno 1/2 e tangente raiz de 3. É interessante aqui também o seguinte, se você dividir aqui, olha, 1/2 por raiz de 3 sobre 2, você vai ter o resultado aqui, a tangente, ó, raiz de 3 sobre 3. Se você dividir raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2, vai dar 1. Se você dividir raiz de 3 sobre 2 por 1/2, vai dar raiz de 3. Então, assim, se você analisar direitinho isso aqui, você vai aprender rapidão. Bom, como nós vamos usar essas razões? Veja bem, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Aqui eu tenho o valor do lado maior, que a gente chama de hipotenusa, o valor de A. Eu tenho aqui um ângulo de 30 graus e tenho aqui o valor de X. Como a gente viu, o ângulo aqui, ele é feito com o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, esse cateto que faz o ângulo com a hipotenusa é chamado de cateto adjacente. Esse cateto que está oposto ao ângulo é chamado de cateto oposto. Por isso que é preciso conhecer as razões trigonométricas, essas razões aqui que a gente viu anteriormente, razões seno, cosseno e tangente. Você tem que entender que seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Porque você tem que saber quando é que você vai usar a razão seno, cosseno e tangente. Tem até tipo assim, uma faláciazinha sobre as iniciais, ó. Só, H, K, H, Tô, A. Se você juntar e falar isso aqui rapidinho, vai dar uma coisa bem engraçada aí, uma palavra bem engraçada e você vai memorizar mais rápido ainda, ok? Bom, vamos agora calcular o valor de X e entender como vamos usar os ângulos notáveis e as razões trigonométricas. Bom, eu tenho aqui o valor de X, que é o cateto oposto. O cateto oposto e eu tenho o valor da hipotenusa. Então, qual a razão eu vou usar para achar o cateto oposto, sabendo que eu tenho a hipotenusa? A razão onde eu uso o cateto oposto e a hipotenusa é a razão seno. Olha, a razão seno, que é igual o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Bom, e é o seno de quem? O seno do ângulo dado. Lembrando que nós temos aqui o seno do ângulo dado. E esse ângulo é um ângulo notável, que está lá na tabelinha
dos ângulos notáveis de 30 graus. Aí vocês perguntam, e se for um ângulo diferente dos ângulos notáveis? Se for diferente dos ângulos notáveis, vocês precisam recorrer a uma tabela das razões trigonométricas que existe em todos os livros de matemática do ensino médio. Então, aqui vamos usar o seno de 30 graus é igual que cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de 30 é 1/2. Então, o seno de 30 graus, eu não coloquei aqui, que é 1/2, é igual a x sobre 6. É só resolver aqui, usando a regrinha de 3, você vai achar o valor de x. Então, olha, 2 que multiplica x é igual a 1 que multiplica 6. Continuando aqui, x é igual a 6 sobre 2. 2 que multiplica aqui, passa para lá dividindo, x é igual a 3. Então, o valor de x aqui é igual a 3. Para determinar o valor de x, usamos a razão seno, ok?